Inaugurando hoje os vídeos do Quiosque do Agro, uma conversa sobre agro para quem é do agro e quem não é do agro. E essa primeira conversa é para contar sobre um dos projetos mais interessantes que nós temos feito, que é o da cadeia produtiva do suco de laranja. É um setor que qualquer brasileiro deve ter orgulho. Nós não temos outro setor onde o Brasil ocupa 80% do mercado mundial, das trocas mundiais. De cada 10 copos de suco de laranja que um europeu toma, 9 vêm do Brasil. Não conheço outro produto que tem essa extensão para diversos países, levando o que é feito principalmente no estado de São Paulo, no Triângulo Mineiro, para vender imunidade para as pessoas. Esse projeto que nós temos é o da estimativa de safra, e que todos os anos traz os números atualizados de quanto deve ser a produção futura de laranja na safra que começa sempre em 1º de junho e vai até o final de maio do ano seguinte. É um trabalho que é patrocinado pelo Fundecitrus, que é o agente executor também, e que esse ano teve uma característica peculiar. Nós tivemos que fazer a apresentação desse trabalho, que já se tornou um evento tradicional da citricultura, sem a presença de pessoas assistindo, apenas filmes para passar isso para diversos países. Então todo mundo usando máscara, com segurança, né? Na mesa a presença sempre do Antônio Juliano Aires, que coordena com maestria o Fundecitrus, que é o nosso fundo de defesa da citricultura, fazendo trabalhos para produtividade, para defender as nossas plantas das agressões, né, de doenças, de pragas, pesquisa. O professor Barbosa, da Unesp, um grande estatístico que nós temos, e o Vinícius Trombin, que é um técnico com doutorado em inteligência de dados da Markstrat, que participa desse projeto. Então é um privilégio tê-lo lá em tempo integral, coordenando uma equipe que esse ano merece um parabéns enorme, além de tudo que fizeram já nos outros anos, porque enfrentaram o risco, né, da Covid, durante o trabalho de campo, durante a permanência em hotéis, nas viagens. É um time vitorioso que faz parte da PES, né? O Programa de Estimativa de Safra, Projeto de Estimativa de Safra, que está no site do Fundecitrus para vocês conhecerem um pouco mais. A citricultura é bem definida no Brasil. Praticamente está no estado de São Paulo, no Triângulo Mineiro e um pouco no Paraná. E é essa citricultura que abastece principalmente as mesas do Sudeste, de todo o Brasil, com laranja e com o suco de laranja. Temos produção importante também no Nordeste, mas a indústria exportadora de suco, praticamente mais de 95% dela é concentrada em 5 regiões do estado de São Paulo e do Triângulo Mineiro. Esse ano, nós tivemos alguns problemas que fizeram com que a safra seja sensivelmente menor do que o ano passado. Ela é praticamente 25% menor e, se você considerar a média dos últimos 10 anos, ela é 12,5% menor do que a média. Portanto, a safra esperada, agora 2020/21, é uma safra relativamente menor. Tivemos alguns problemas climáticos, como uma estiagem em junho e julho, altas temperaturas em setembro e outubro, novembro e fevereiro também, quando tivemos aflorado alguns problemas, e em março, abril desse ano, chuvas escassas também. Esses fatores todos fizeram com que a produção seja menor, estimada então em 287,76 milhões de caixas, e é muito interessante esse zigue-zague da produção, por conta de uma característica que tem no café, que tem na laranja também, que é a bianualidade, ou seja, uma safra a planta produz bastante, depois ela cansa, na outra safra, no ano seguinte, ela produz um pouco menos. Por isso, essa variação aí que se observa na produção de laranja. Em termos de número de árvores, para que se tenha uma ideia, a produção da laranja que abastece esse cinturão e também o mercado internacional no Brasil é feita com aproximadamente 200 milhões de árvores, sendo quase 175 milhões já produzindo e 25 milhões novas que estão vindo aí para a produção. Lembrem-se que ela começa a produzir a partir do 3º ano, para simplificar.
E em termos de área, a citricultura ocupa aproximadamente 400 mil hectares. Sob essa ótica, é importante ressaltar, é um produto que traz muita contribuição para um uso de uma área pequena, porque o complexo citrícola exporta aproximadamente entre 2 a 2,5 bilhões de dólares por ano. Se você multiplicar por 5, 5,5, você vai ver que está entre 12 a 15 bilhões de reais o que a citricultura exporta, usando apenas 400 mil hectares, o que dá mais de 5, 6 mil dólares por hectare. É um dos hectares que mais valor traz dentro das atividades de agricultura brasileira, provavelmente o maior aí. Então esse é um aspecto interessante da citricultura, traz muito usando pouca área. Em relação a plantios de pomares, também é um aspecto interessante. A citricultura brasileira vem mantendo aí a sua dimensão, praticamente a quantidade plantada ao redor de 13, 15 mil hectares, é exatamente aquilo que também é tirado todos os anos, porque o pomar já ficou velho, estava doente, não estava produzindo mais e foi erradicado. Então, praticamente, a área da citricultura é relativamente estável, nesses 400 mil, renovando entre 13, 14, 15, 16 mil hectares por ano e tirando outros 13, 14, 16 mil hectares por ano. Portanto, há um equilíbrio aí no uso da área da laranja. Outra coisa muito interessante que permitiu um ganho de produtividade impressionante nessa cadeia produtiva foi o número de árvores por hectare. Nós usávamos em 1979 ao redor de 330, 340 plantas por hectare, por campo de futebol. E isso passou a 676 plantas em 2017 e recuou de novo para 616 plantas. Os novos pomares estão com mais ou menos essa população. Então isso também permitiu o melhor uso daquele solo com mais árvores participando daquele espaço e, portanto, produzindo mais por hectare. Então a citricultura brasileira, ela apresentou um ganho de produtividade impressionante. Então veja vocês, para complementar esse dado, a citricultura brasileira em 88, 89 produzia em média 330 caixas por hectare. Na safra passada, lembra aquela história da bianualidade, produziu bastante, chegou a 1.045 caixas por hectare, de média. Tem gente com 2.000 caixas, tem gente produzindo 700 caixas, isso é a média do Parque Citrícola Brasileiro. E esse ano 790, para mostrar justamente a questão da bianualidade. Produziu muito, agora cai um pouco a produção, mas é impressionante se observar como a citricultura está com uma gestão por metro quadrado, trazendo cada vez mais caixas, em média, pelo hectare usado, que ficou mais caro nesse período, portanto isso é um ganho importante de competitividade. Agora é interessante para quem não é do setor conhecer um pouquinho como essa cadeia produtiva, que é extremamente integrada, tem um trabalho de logística muito bem feito, e ela começa então nas empresas de insumos, que vendem coisas para os produtores de laranja, desde muda, defensivo, fertilizante e outros produtos. Os produtores de laranja, que daí vendem a sua fruta ou para o canal de mercado interno, ou para indústrias de suco para o mercado interno, que tem crescido muito nas gôndolas dos supermercados brasileiros, produtos de qualidade, gente fazendo um trabalho heróico aí no nosso mercado interno, que é totalmente diferente do que ele era há 5 anos. Hoje você tem o suco com o mesmo padrão de qualidade o ano inteiro, marcas conhecidas pela população, uma revolução aconteceu no mercado interno. Aquele produto que vai para exportação, ele vai para as 3 grandes indústrias que temos no estado de São Paulo e no Triângulo Mineiro, e aí ele vai processado, a laranja é processada e se transforma no suco, no bagaço e outros produtos que nós vamos ver um pouquinho mais tarde aqui nesse vídeo. O suco tem 2, ou é o NFC, que é o não congelado, ou o FCOJ, que é o congelado. Vocês vão lembrar do lanjal, do tanjal, que ficava no freezer das casas das nossas avós, Esse é o concentrado congelado, que é exportado dessa maneira, ou ele vai o pasteurizado, que você não precisa daí voltar a adicionar água
no local de consumo do nosso suco, que é principalmente na Europa, 70% vai para lá, Estados Unidos e também na Ásia. Então essa cadeia produtiva, vocês têm contato permanente com ela, vendo os caminhões passando na Anhanguera, na Washington Luiz, indo em destino ao Porto de Santos, ao Porto de Guarujá. De lá ela entra em navios e vai embora para o mercado internacional. Então são imagens muito bonitas dos pomares do Brasil, das unidades de estocagem de suco. É uma cadeia que tem uma competitividade e sustentabilidade impressionantes, viveiros protegidos, né, onde estão as mudas sendo feitas, né, processos de enxertia altamente sofisticados para pegar aquelas plantas que têm sistema radicular mais forte e aquelas com desenvolvimento de copa melhor, variedade, enfim, tem muita tecnologia aí nesse produto. Nutrição, irrigação, aproximadamente 25 a 30% dos pomares do cinturão citrícola tem irrigação, aquela irrigação por gota, para a planta poder receber água exatamente quando ela precisa, não desperdiçar, e um controle muito rígido, né, do manejo de doenças e outras coisas. Muitas empresas participam dessa cadeia produtiva, né, e no elo industrial são três: a Cutrale, a Citrosuco e a Luiz Dreyfus, as principais. Outras empresas menores também participam, cooperativas participam. Tem inclusive histórias bonitas de suco com o selo do Fair Trade, a Coagrisol e outros modelos que habitam também no negócio de suco de laranja, mas a grande parte é exportada por essas três empresas, né? Uma é uma trading de origem francesa, a Louis Dreyfus, e duas são empresas de famílias brasileiras, né? Essas empresas praticamente hoje dominam o mercado mundial de suco de laranja, e nós não temos outro setor da economia brasileira onde empresas sediadas no Brasil e principalmente brasileiras dominem aí a cadeia produtiva no restante do mundo, né? E é interessante porque esse produto é levado de navio, são navios dedicados, deve ter uns 12 a 15 navios que ficam fazendo esse circuito, que leva o produto então dos portos de Guarujá e Santos para os portos de Rotterdam, Flórida, Newark, Japão, China. Então esses navios levam 15 dias, por exemplo, para chegar na Europa e quase 30 dias para chegar na China, um pouquinho mais do que isso, voltar, e eles voltam com água, são navios totalmente dedicados para levar o suco de laranja, representando um ganho muito grande de competitividade, porque antes você colocava o suco num monte de tambor que criava um problema muitas vezes ambiental com esses tambores, agora vai tudo a granel em tanques e não tem contato com os seres humanos em momento nenhum. Quer dizer, saiu da indústria que está localizada em Matão, em Araraquara, em Limeira, e ele vai dentro do caminhão, vai para os estoques, vai para dentro do navio, vai embora, chega nos estoques também lá da Europa. Eu tive a chance de conhecer alguns desses navios, seguem umas fotos para vocês verem como é que eles são por dentro, né, do motor, da Rolls Royce. São navios extremamente sofisticados. Eles têm também, como as pessoas passam às vezes um mês lá, tem lavanderia, tem cozinha, ele tem que sair com um supermercado feito, porque não tem supermercado no meio do oceano para fazer compra, ele vai com toda a previsão de consumo de produtos até chegar no porto de destino, e são equipamentos extremamente sofisticados, né? A cabine, sistemas de cozinha, os radares, né, para monitorar o que está vindo em termos de possíveis obstáculos, profundidade e outras coisas. É um passeio muito interessante poder conhecer aí um desses navios e são realmente... a gente sai impressionado de ver como esse setor conseguiu se organizar aí em termos de logística, né? O principal porto de chegada do suco brasileiro é o Porto de Rotterdam. O Porto de Rotterdam também é sensacional na Holanda. A entrada e os berços de atracação e as empresas com todas as suas estruturas no porto, né? Então os navios entram para dentro uma quantidade muito grande, bem diferente de Santos, né? Eles percorrem muito do rio até chegar nos berços próximos à cidade de Rotterdam, até outras cidades aí da Holanda. E as empresas têm as suas estruturas para o navio estacionar e descarregar o suco
né, também ainda dentro dos tanques, né, que vai para outros tanques de armazenagem nas estruturas de chegada lá dos portos, e depois esse produto é bombeado para dentro dos caminhões, da mesma forma aqui no Brasil, que os caminhões levam o produto para Santos. Lá na Holanda, na Alemanha, na Bélgica, eles pegam o produto e levam embora para a Polônia, para a França, né, para diversos países lá do interior europeu, onde daí ele é envasado e é colocado para o consumidor final. Então é muito bacana você ver que alguns dos produtos levam o nome do Brasil, a bandeira do Brasil. Então, no caso do suco de laranja, é uma das poucas áreas que você visita um supermercado europeu, um supermercado americano, que você vê lá From Brazil escrito, né? Dificilmente a gente tem outros produtos que chegam até o consumidor final com a identificação que é feito no Brasil. Nós não temos marcas brasileiras, nem faz sentido ter essas marcas, porque são empresas uniproduto e elas vendem para engarrafadores que têm diversos sucos e colocam esse produto lá. E também muito interessante o que as empresas do setor têm feito buscando diversificação de produtos. Então hoje não é só, como eu falei, o suco, né, o bagaço que vai para a alimentação animal, você tem aí produtos que podem ser testados, experimentados pelas pessoas, que vão desde um suco com maior teor de fibras naturais na laranja, purê, que pode ser feito também, que vai inclusive em outros tipos de alimentos, as fibras, a emulsão, que é para melhorar o sabor de produtos. Então você extrai uma emulsão e coloca em outro produto, ele dá um sabor aí de laranja muito mais forte. Fibra, esse é um novo produto da citricultura que pode ser usado até para fazer hambúrguer. Essa é a novidade aí que está sendo trabalhada por uma das empresas do setor, que mostra o quanto essas empresas estão inovando e buscando uma linha mais completa de produtos a partir da laranja. O purê também, que pode ser usado na alimentação ou componente de outros produtos. E é um setor que tem trabalhado muito com sustentabilidade. Eu acho que a imagem de sustentabilidade da citricultura, ela está caminhando tão forte e é tão bonito ver. E a sustentabilidade sempre é na questão econômica, na questão do planeta e na questão de pessoas. De pessoas ela gera pelo menos aí diretos ou indiretos uns 300 mil empregos, gera arrecadação importante para as cidades onde ela está instalada. Para vocês terem uma ideia, na safra anterior, 2 bilhões de reais foram pagos para a mão de obra que colheu a laranja. 2 bilhões de reais. Isso praticamente é dinheiro que está vindo dos europeus, dos americanos, japoneses, chineses, entrando aqui e indo para a mão de obra do Brasil. Na safra anterior também, a citricultura investiu 3,64 bilhões de reais em manutenção dos pomares. Então imaginem vocês, né, entre 3 a 4 bilhões de reais foram pagos pelas fazendas de laranja para manutenção, para comprar insumos, para fazer diversos tipos de trabalhos. Então isso mostra também o quanto que ela é sustentável nesse sentido. Então, na questão de pessoas, na questão econômica, por trazer 2,5 bilhões de dólares por ano ao Brasil, e também na questão ambiental. E esse é o dado novo trazido pela pesquisa que nós fizemos nesse ano. A citricultura usa 400 mil hectares, vai para 460 mil quando você coloca, né, limão, tangerina e outras frutas. E sabe quanto que ela tem de área preservada? A área dentro das fazendas de laranja que é totalmente preservada? 180 mil hectares. Ou seja, de cada 2,5 hectares que a laranja usa, ela tem de mata preservada. Veja que bonito poder comunicar isso para o mundo, e é um número que ficou à disposição agora graças ao apoio que nós tivemos da Embrapa e outros que estão tentando fortemente mostrar como a produção de alimentos do Brasil pode ser grande e sustentável ao mesmo tempo. A citricultura tem dado um show aí nessa área. Também eu queria destacar, agora concluindo, que a organização dessa cadeia produtiva e a transparência é algo que melhorou muito e hoje ela merece grande elogio, o trabalho feito pela Citrus BR, que tem um site
muito interessante, cheio de vídeos, de informações que as pessoas podem conhecer mais sobre a citricultura e que mostra um grau de governança, de organização extremamente importante hoje para que você tente reduzir o nível de conflitos e colocar todo mundo na mesma página, que é a página de conquista do mercado internacional com o produto brasileiro. Então a citricultura, ela tem também uma outra boa notícia agora. O consumo de suco vinha caindo ano a ano. Por que vinha caindo se é um produto que a gente gosta tal? Lançamento de outras bebidas, que aconteceu muito fortemente, e algumas campanhas foram feitas contra o suco pela questão aí de muito açúcar tal, e que depois foram sendo desmistificadas por nutricionistas e outros. Mas agora o suco teve um impacto positivo por conta do coronavírus. O consumo nos Estados Unidos aumentou 40% a 45% e aumentou um pouco na Europa também, que são os grandes tomadores. Então, para a citricultura eu penso isso. Se conseguir ficar do tamanho que está, com o Brasil dominando, trazendo todos os anos para cá 2 bilhões e 500 milhões de dólares e ocupando apenas 400 mil hectares, é uma bela atividade que a nossa sociedade tem. Então era isso aí, para contar um pouquinho de laranja para vocês que são do setor e que não são do setor. Vocês têm aí uma noção agora de que isso vai por navio, de que é sustentável, que traz dinheiro, que emprega muita gente e que é um setor que eu tenho o privilégio de trabalhar há 30 anos e tenho muito orgulho do produtor brasileiro, da cadeia produtiva, da indústria, de todo mundo que presta serviço para esse setor. Se tem um setor que a gente pode falar que o Brasil lidera no mundo, é a produção de suco de laranja. Para concluir, o setor é feito de pessoas muito especiais, né? E esse vídeo eu queria dedicar para uma pessoa muito especial para a citricultura, o presidente do Fundecitrus, Dr. Lorival Carmo Mônaco, já foi secretário da Agricultura de São Paulo, citricultor, produtor rural e um dos, vamos dizer assim, um dos ícones do agronegócio brasileiro. Dr. Mônaco, esse primeiro filminho do Quiosque do Agro vai em homenagem ao senhor e também esse suco em homenagem ao senhor. Muito obrigado por existir. O agronegócio brasileiro agradece vossa presença entre nós. Saúde!